Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico, um canal que tem trazido aqui novidades na literatura cristã e também traz aqui para você reflexões bíblicas. Hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito interessante que é um assunto abordado na escatologia bíblica, que é o estado intermediário. Antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir a você que está nos assistindo que deixe o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Olha, nós vamos falar um pouco aqui sobre o estado intermediário, segundo o pastor Ciro Sanches Ibordi, que é um dos comentaristas aqui da teologia sistemática pentecostal. Ele deixa bem claro aqui no assunto da escatologia, tratando aqui do estado intermediário, que o espírito e a alma dos mortos, eles se encontram hoje em um lugar intermediário, aguardando aí a ressurreição. E na verdade isso de forma separada, conforme a condição de cada pessoa salva ou perdida. Na verdade, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que todas as pessoas ao morrerem, salvas ou perdidas, elas ficam aí sob o controle de Deus. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz: não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas antes temei aquele que pode tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno. Então nós entendemos que quando uma pessoa morre, tanto a salva como a perdida, ela fica aí sob o controle de Deus. Agora, os salvos, eles são levados para o paraíso, no céu, e nós encontramos algumas referências bíblicas para isso, que é Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. Agora, os ímpios, eles vão para o Hades, que é um lugar de tormento. Nós encontramos base para isso em Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10, Salmos 139, versículo 8, Provérbios capítulo 15 e versículo número 24. Os mortos em Cristo, eles estão em um estado intermediário ou já estão lá no céu? É uma pergunta que muitas pessoas fazem no estudo da escatologia bíblica, Eles perguntam se os mortos em Cristo estão em um estado intermediário ou eles já estão no céu. Então Jesus, ao se referir aí ao céu, lá em João capítulo 14, versículo 3, suas palavras dali chamada casa, morada, lugar, elas são todas distintas aí no original. O céu é inescrutável, é inefável para a mente humana na sua atual dimensão terrena, extrata, limitada, afetada e etc. Então, apesar de se encontrarem na presença de Deus, os salvos ainda não foram transformados. Eles não foram ainda transformados. Isso só acontecerá quando? Na ressurreição. Isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Então, o seu estado aí é similar ao daqueles mártires que morreram na grande tribulação, de acordo com Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Então, esta passagem e a de Lucas 16, 25, indicam que no paraíso os salvos são consolados, repousam, estão conscientes e lembram do que aconteceu na terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Contudo, após o arrebatamento, estarão no sentido pleno, sempre com o Senhor.
Então, nos tempos do Antigo Testamento, paraíso e Hades, eles ficavam na mesma região. E eles eram separados por um abismo intransponível. Quando nós lemos Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, na história do rico e Lázaro, nós vamos observar que esses dois lugares, paraíso e Hades, eles estavam na mesma região e eles eram separados apenas por um abismo intransponível. Então, quando Jesus morreu, ele desceu em espírito a essa região e ele transportou de lá os salvos para o terceiro céu. Então, para entender essa transição claramente, faz-se necessário estudar Mateus capítulo 16, versículo 18, Lucas capítulo 23, verso 43 e Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9. E também primeira carta de Paulo, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 ao 4. É importante você estudar esses textos nessa ordem que eu falei aqui. É importante isso. Quanto aos ímpios, eles permanecem no Hades, que é uma espécie de antessala do inferno, que não deixa de ser um inferno ou um lugar de tormentos. Lucas capítulo 16, versículo 23. Então, o inferno final ainda está vazio? É uma pergunta que muitas pessoas fazem no seminário escatológico. O inferno final ainda está vazio? Sim. Embora algumas passagens, ou em algumas passagens, o vocábulo grego Hades tenha sido traduzido por inferno, os estudiosos da Bíblia não devem se confundir, julgando aí o Hades e inferno, ou julgando que Hades e inferno seja o mesmo lugar. São lugares totalmente diferentes, porque o inferno mesmo ele é chamado de lago de fogo, né? Ele é chamado de lago de fogo, que é do grego limen tou puros. Em Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15, de fogo eterno e de tormento eterno. Em Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46, e de Geena em Mateus capítulo 5, versículo 22, e Lucas 12, versículo 5. Acerca deste lugar, Jesus disse: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, e a palavra inferno aqui é Geena ou Geena, a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, até quando o inferno ou o lago de fogo permanecerá vazio? Uma interrogação. Até o fim da grande tribulação. Seu povoamento se dará em 4 etapas. Primeiro, quando Cristo vier para a terra em poder e grande glória, o anticristo e o falso profeta inaugurarão o inferno. Zacarias capítulo 14, versículo 4, quando Cristo descer ali e pisar o Monte das Oliveiras. Apocalipse capítulo 19 e versículo 20. Segundo, em seguida os condenados do julgamento das nações irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O tormento eterno. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46. Mais tarde será a vez do diabo e seus anjos irem para o lugar para eles preparados, ou preparado, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E finalmente, após o juízo final, todos os ímpios estarão reunidos no inferno, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo de número 8. Então está aí uma explicação do estado intermediário, quando nós entendemos que os mortos eles estão aguardando, aqueles que morreram em Cristo estarão aguardando ou estão aguardando o arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar,
Os que morreram em Cristo, disse Paulo, ressuscitarão primeiro. E os que morreram sem Cristo estarão no Hades, aguardando o juízo final para se comparecerem, para prestar conta de tudo aquilo que eles têm feito. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos. Um abraço.